Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 15 sobre o título Europa, Aspectos Populacionais, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página de número 99. Vamos nessa então? Então pessoal, a primeira coisa que nós temos que saber do continente europeu é que a Europa foi o primeiro continente a concluir seu processo de transição demográfica. O que é que isso significa, professor Rubens? Isso significa que na Europa como um todo, atualmente a população apresenta uma baixa taxa de natalidade, ou seja, estão nascendo poucas crianças. Em contrapartida, a Europa apresenta uma alta longevidade, ou seja, uma alta expectativa de vida, as pessoas estão vivendo mais. Então, quando um continente, um país conclui seu processo de transição demográfica, é justamente isso. É um país, é um continente que controla a sua população. A Europa hoje vive esse período de estabilidade populacional, ou seja, é um continente que a população cresce num ritmo muito lento. Alguns países europeus já apresentam decréscimo populacional. O número de mortos está superando a quantidade de nascidos. Então, o que se evidencia na Europa hoje são esses dois resultados. Há uma baixa taxa de natalidade, ou seja, estão nascendo poucas crianças, e uma elevada expectativa de vida. As pessoas estão vivendo mais. Por que está havendo uma redução da taxa de natalidade? Porque as mulheres europeias, elas reduziram as suas taxas de fecundidade, ou seja, elas estão tendo menos filhos. As famílias europeias hoje estão muito enxutas. Os casais da Europa, por uma diversidade de motivos, só querem um ou no máximo 2 filhos. Então as famílias europeias hoje estão muito controladas. Por que os casais estão tendo poucos filhos? Por uma série de motivos, dentre os quais marido e mulher trabalham, então eles têm suas atividades fora e aí deixam os filhos sob os cuidados de outras pessoas. A questão da própria dinâmica do conhecimento, essas pessoas são pessoas instruídas, sabem o gasto que é para educar um filho como se deve, existe uma responsabilidade sobre os filhos, então essa responsabilidade é tão grande na Europa que eles terminam tendo poucos filhos, né? Eles têm a responsabilidade de dar o melhor para os seus filhos, por isso eles têm que limitar a quantidade de filhos. E por que as pessoas da Europa, professor, estão vivendo mais? Pela qualidade de vida. Os europeus trabalham menos, em média 6 horas diárias, ganham bem, se alimentam bem, têm um serviço médico hospitalar de primeiro mundo, então isso termina aumentando a longevidade. Lá na Europa, muitos idosos, dependendo dos países, recebem visitas médicas em casa. O médico vai em casa com frequência. A medicina de alguns países europeus é preventiva. Não é o idoso que espera adoecer para ir procurar o hospital. Os médicos vão até as casas dos idosos para ver como eles estão e adotar uma medida preventiva. E a medicina preventiva, ela faz com que as pessoas vivam mais e vivam cada vez melhor. Então essa é a primeira característica demográfica ou populacional do continente europeu. Qual é a segunda? A variedade étnica e linguística que tem a Europa. A gente tem uma ideia de que a Europa é muito homogênea, o povo fala a mesma língua, são todos da mesma raça. Não, a Europa tem hoje 25 línguas que são oficiais, faladas em seus países, e tem outros 60 dialetos ou línguas regionais. Então a Europa hoje são 50 países que falam 84 línguas. Como eu disse, 24 línguas são oficiais, e mais 60 línguas regionais, de regiões espalhadas por esses países. Gostaria de colocar em observação a Bélgica, por exemplo. A Bélgica é um país pequeno, basta que você olhe no mapa, você vai ver que é um país pequeno, não tem uma população grandiosa, e a Bélgica fala 3 idiomas. O povo da Bélgica fala 3 idiomas dentro do país. Os belgas falam francês, holandês e alemão. Então vocês vejam, o mesmo país pequeno, com uma população reduzida, que fala 3 idiomas. Então a Europa tem uma grande diversidade linguística, uma grande diversidade cultural. Não é um continente tão homogêneo, ele é bem homogêneo em alguns aspectos, como a economia, né? Mas no que diz respeito à cultura, a idiomas, enfim, tudo isso mostra que o continente ele é bastante diverso, ele é bastante variado e heterogêneo. Outro aspecto populacional importante no continente europeu que deve ser frisado é a política de combate à imigração ilegal para o continente. Vocês sabem que como a Europa é o melhor continente do mundo para se viver, com as melhores oportunidades de emprego, de renda, é uma área de atração populacional. Todo mundo quer ir viver na Europa, principalmente
países do Oriente Médio, africanos e da América Latina. Então, ao longo do tempo, milhões de pessoas tentaram e conseguiram entrar no continente europeu, mas das últimas décadas para cá, essa política de combate à imigração ilegal está acirrada nos portos, nos aeroportos, nas fronteiras, de modo que muitas vezes pessoas morrem tentando adentrar o continente europeu. Hoje as leis lá, a política imigratória ela é muito rígida, porque a Europa não suporta mais receber uma gama de pessoas de outras regiões, de outros continentes, de outros países. E hoje, óbvio, tem a questão dos refugiados, né? A Europa tem sido muito benevolente, principalmente com os refugiados sírios, porque há uma diferença entre o imigrante e o refugiado. O imigrante é uma opção, ele está indo lá procurar melhorar de vida. O refugiado não. Geralmente os refugiados são pessoas que estão fugindo de áreas de risco, estão correndo risco de morte, áreas de conflito, como a Síria. A Síria vive uma guerra civil há quase uma década e muitos sírios deixaram o país fugindo dessa guerra e entraram no continente europeu. E os europeus receberam milhares de sírios em campos de refugiados, até que lá na Síria a guerra se resolva e esses sírios possam voltar para casa. Então perceba que, apesar de haver um grande combate à imigração, mas a questão dos refugiados, os europeus eles são mais maleáveis, mais flexíveis, porque é uma questão que independe da vontade, não é uma opção da pessoa, ela está fugindo da morte, né? E por fim, a Europa também é importante frisar que tem dois aspectos negativos, referentes à questão da dinâmica de sua população, que é a xenofobia. Professor, que termo estranho é esse, xenofobia? É uma aversão a estrangeiros. Os europeus não gostam de estrangeiros, eles acusam os estrangeiros, primeiro, de estarem tomando seus postos de trabalho na Europa. Segundo, de estarem, por conta dos estrangeiros, está aumentando o índice de pequenos crimes na Europa. Terceiro, eles acusam a cultura estrangeira de ser aquém da cultura europeia, de serem culturas mais frágeis e que estão misturando e deturpando a cultura europeia. Portanto, os europeus não querem estrangeiros. Essa aversão é chamada de xenofobia. E infelizmente é algo negativo no continente, que é acompanhado de algo igualmente negativo, que é a prática do racismo. Infelizmente, na Europa, se persegue muito a raça negra. Os europeus sempre criaram ao longo da história teorias, pseudo-teorias de cunho racista, como o arianismo nazista, que dizia defender a superioridade da raça ariana, a raça branca, como sendo uma raça superior, o próprio darwinismo social, que pregava os mais capazes, os brancos como sendo de uma sociedade superior. Enfim, os europeus alimentam muito práticas racistas que o poder público não legitima, combate, prende. Vocês podem assistir, vocês que são jovens aí do 9º ano, de vez em quando você acompanha um evento esportivo na Europa e os atletas paralisam os eventos por causa de atitudes racistas que partem da arquibancada. Isso é muito comum em países europeus. E o racismo, vocês sabem, ele é totalmente abominável. Tudo bem? Forte abraço e até a próxima.